Hello, hello, my friends, brothers and sisters. Mais um devocional da Missão 33. E hoje vamos falar um pouquinho sobre fazer valer a pena. Vamos ler um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 12 ao 18. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos e te exaltamos, Pai, pela beleza da tua santidade, pelo teu imenso amor, pela tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, prepara os corações de cada um que está e estará assistindo esse vídeo, para que possam receber a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco poderosamente. Nós te agradecemos desde já pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. A palavra diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, o apóstolo Paulo falando, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Durante toda a nossa vida, né, na nossa estadia, né, temporária nesse planeta belo, nós nos esforçamos, né, em busca de resultados, né? Quando temos filhos, nos esforçamos como pais para termos bons filhos, educados da melhor maneira. Nos esforçamos, né, ou deveríamos nos esforçar com nossos amigos para termos uma relação de amizade saudável. Nos esforçamos, né, nos nossos estudos para termos êxito, né, obtermos êxito nas nossas carreiras, né, acadêmicas, técnicas, em tudo. E na nossa infância, né, não é diferente, nós aprendemos princípios que foram passados por nossos pais ou deveriam ter sido passados. E esses princípios, né, quando ele é bem passado, e quando nós crescemos e temos, né, não precisa nem crescer tanto, né, na pré-adolescência mesmo, nós temos a oportunidade de fazer algo errado, esses princípios, eles agem como balizadores e nos impedem de fazer, né, coisas que foram ensinadas, né, e que são erradas. Assim, a vida vale a pena para quem nos passou esses princípios. Né, no caso dos nossos pais, né, que nos deram uma boa criação, ele olha para a gente, né, nosso pai, nossa mãe, e diz: ó, valeu a pena eu ter ensinado, né, meu filho a andar no caminho correto, olha aí como ele se comporta, né, valeu a pena.
E nesse texto que nós lemos, em Filipenses, né, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, né, para aqueles irmãos ali em Filipos, para que eles possam ser irrepreensíveis. Observem que o texto deixa bem claro que desde aquela época, né, os irmãos viviam no meio de uma geração corrompida e depravada. Será que tem alguma semelhança com os nossos dias? Estamos no meio de uma geração sadia, uma geração com princípios, será? Hein? Ou será que estamos igualzinho como naquela época em que Paulo mandou essa carta para a igreja de Filipos? No meio de uma geração corrompida e depravada. Mas aí o apóstolo Paulo ele chama a atenção para que os irmãos permaneçam irrepreensíveis, né? Representantes de Cristo segundo o que o apóstolo Paulo ensinou, para que no fim de tudo sua vida, para que no fim da sua vida, né, eles pudessem, o apóstolo Paulo pudesse dizer valeu a pena. No nosso caso, perdão, nós temos o nosso Mestre Jesus Cristo, que nos deixou, né, tudo aqui na palavra dele, para nos ensinar como andar, para sermos imitadores dele, para que no fim de tudo, quando ele nos chamar, ele olhar para a gente e dizer, valeu a pena. Valeu a pena eu ter morrido na cruz, né? Valeu a pena eu ter pagado o preço. E hoje, né, eu posso olhar para você, meu filho, você, minha filha, e dizer que valeu a pena todo o sacrifício, né? Na verdade, já valeu a pena. A morte foi vencida e a salvação existe. Mas, porém, entretanto, todavia, pode não valer a pena se nós desprezarmos essas coisas. Tudo que Jesus fez. Se nós desprezarmos, não terá valido a pena, né, o nosso Senhor ter pagado um alto preço. Lá no livro de Gálatas, vamos lá rapidinho, o mesmo apóstolo Paulo, agora falando para outros irmãos, Gálatas capítulo 3, no versículo 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Só até esse versículo 3. E é suficiente. O apóstolo Paulo ele diz aqui que talvez tenha sido em vão ter pregado para aqueles irmãos. Por quê? Porque eles estavam, né, começaram até bem, começaram bem, mas agora eles estavam seguindo mais a lei de Moisés do que a graça de Cristo. Voltaram para a lei e abandonaram a Cristo. Muitos hoje querem pagar pelo sacrifício de Jesus, né? Pagar, né, literalmente falando, com dinheiro, pagar para receber bênçãos. Querem pagar através de rituais, achando que cumprir rituais agrada a Deus, simplesmente cumprir rituais agrada a Deus, né? Alguns, não precisa citar aqui, né? Alguns irmãos focam em um determinado ponto da lei e se pegam naquilo, né? Para ter legalidade, achar-se legalistas, outros em outro aspecto da lei, mas não é isso que Jesus espera de nós. É mais fácil, porque tudo isso é fácil.
É mais fácil do que relacionamento verdadeiro com Cristo e renúncia. Muita gente, né? Muitos inocentemente e outros na malandragem acham que pode comprar Cristo, acham que pode manter uma aparência, né, de santidade, mas não ter relacionamento sincero com Jesus, com Deus. Não ter renúncia, não abrir mão de coisas que sabe que desagrada a Deus, mas prefere se esconder atrás de uma capa de religiosidade. Porque cumprir a lei é justamente isso, é só se esconder atrás de uma capa de religiosidade. Precisamos ser parecidos com Cristo para que Ele possa dizer: bem está, servo bom e fiel. Melhor ouvir isso do que ouvir: afasta-te de mim que eu não te conheço. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cumpri isso, eu cumpri aquilo. Não te conheço. Isso está tudo escrito na Bíblia. Amém? O que te leva a não fazer o que é errado? A lei? A religião que não permite? Né? Religião A, B, C, D, que não permite que você faça isso, aquilo ou aquilo outro? É isso que te leva a não fazer o que é errado? Ou deveria ser o entendimento do que Cristo fez por nós? Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso desagrada ao meu Senhor Jesus. Eu não vou fazer aquilo porque aquilo desagrada ao meu Senhor Jesus. Porque a própria Bíblia diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo vai agradar a Deus. Nem tudo vai agradar a Cristo, que nos comprou, né? Nos comprou com alto preço, que ninguém poderia pagar. E quanto a nós, vale a pena nos chamarmos de cristãos? Estamos dispostos a sermos luz e sal da terra? Ou apenas uma estatística do IBGE? Cristãos nominais, que se dizem cristão, mas né, o testemunho dele já diz por si só. Tem um joio, tem um trigo. Né? Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Esse é o recado, né, que eu dou para você e para mim também. Isso vale para mim também. Faça valer a pena. Tem uma música do Livres, né, Livres para Adorar, que ele fala exatamente isso, né, no refrão. Ao redor, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu acredito, é tudo que eu preciso. E eu te direi, Senhor, que vai valer a pena mesmo, vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, e ele vai chegar, eu te direi e cantarei: Senhor, valeu a pena. Vale a pena, my friend, vale a pena, my brother, my sister, seguir a Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade, não com a capa de religiosidade. Valeu? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ensine e nos ajude a ter uma vida de relacionamento contigo, verdadeira, que possamos ser irrepreensíveis no meio dessa geração que nós vivemos, tão corrupta, tão depravada, tão com seus valores invertidos.
Nos ajuda, Pai, nos dá força através do Teu Santo Espírito, porque sozinhos nós não conseguimos. Em nome de Jesus, te agradeço por todo o sacrifício que o Senhor fez, ter enviado o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter pagado um preço que ninguém poderia pagar, porque todos nós somos pecadores. Teria que ser um cordeiro imaculado. Muito obrigado, Pai, que nós possamos ter esse coração de gratidão em uma vida condizente com tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu aí. Jesus abençoe. Jesus bless.